Olá, hoje nós vamos gravar um episódio muito especial que é sobre dengue e alimentação. O Bicho Papinha é um podcast voltado para as famílias, para a gente poder conectar as famílias em relação à alimentação, a criança, os cuidadores. Só que nesse momento epidemiológico que a gente está vivendo, muitas famílias com crianças com quadros de dengue em casa, adultos com dengue, os cuidadores, a gente sentiu essa necessidade de vir aqui gravar esse episódio muito especial. E eu tenho certeza que você vai, através desse episódio, entender um pouco melhor da doença e vai entender como que a gente vai alimentar os nossos filhos com dengue nesse período dessa doença tão ruim. Não tem doença boa, né, gente? Mas essa doença, pelo amor de Deus. E aí, eu consegui o nosso convidado muito querido do Bicho Papinho, doutor Frederico. Obrigado, Ei, Denise. Frederico, que bom ter você aqui com toda a sua experiência, com tantos atendimentos que você faz na pediatria. E a gente hoje, você vai dar muitas orientações importantes para as famílias em relação à dengue. A gente não vai falar muito da questão, gente, de prevenção de dengue. Esse não é o objetivo desse podcast. A nossa prioridade hoje vai conversar, falar quais são os sinais, os sintomas, o que vocês têm que ficar atentos, e a parte nutricional, como é que vocês vão dar esse suporte para o seu filho que está com dengue. Frederico, vamos lá. Então, bora lá, né, Denise? Então, primeiro, agradecer mais essa oportunidade de estar aqui. Para mim é sempre um grande prazer conversar com você. Então, vamos falar primeiro, Denise, o que é a dengue, né? A dengue é uma arbovirose, né? Uma virose que é transmitida por artrópodes, no caso da dengue, o mosquito da dengue, o famoso Aedes aegypti. Ele gosta muito de ambientes úmidos e quentes, por isso, essa explosão de casos que nós estamos vivendo atualmente. Nós temos 4 tipos de dengue, né? A gente chama de sorotipos: dengue tipo 1, 2, 3 e 4. Quais são os sinais clássicos da dengue, Denise? O que eu espero, né? E o que eu penso quando eu vejo uma criança com esses sinais? Geralmente a criança tem dor na cabeça, tem dor atrás dos olhos, e essa dor de cabeça pode ser forte também, tá? Dor no corpo também, que geralmente é mais intensa, manchinhas no corpo, pode ter náusea e pode ter diarreia. Lembrando que pode ter febre, e essa febre geralmente é alta, tá? E essa dor no corpo, pessoal, é uma dor realmente incapacitante. Eu pego muito um consultório falando assim: doutor, o meu filho tá muito manhoso, muito dengoso, por quê? Ele tá só com dengue. Não, é literalmente uma dor que incapacita a criança de fazer as suas atividades normais. Então, a gente tem que valorizar esse sintoma de dor no corpo, de febre, tá? E uma coisa importante, Frederico, que eu tenho falado muito com as famílias também, é o seguinte: não é que toda febre vai ser dengue, né? Mas a gente está percebendo que realmente o que mais está circulando agora, né, são os casos de dengue. Mas a gente não pode esquecer que existem as outras doenças, ainda mais nesse período agora de doenças respiratórias. Então, a gente tem que ficar bem alerta mesmo. Ótimo. Não só febre, né, Denise? Agora tá tendo muito febre e diarreia, né? Então tá confundindo. A gente vai falar daqui a pouco sobre a volta às aulas, e teve muita criança voltando das férias, tal de Caldas Novas, da praia, e teve muita diarreia, que é as famosas gastroenterites. Mas pode se confundir gastroenterite com dengue, febre e diarreia. Por isso, a gente não bate o martelo para falar qual que é a virose. Mãe, o seu filho tá com gastroenterite. Mãe, o seu filho tá com dengue. A gente fala assim: mãe, o seu filho provavelmente está iniciando um quadro infeccioso que pode ser gastroenterite ou pode ser dengue, porque nessa época do ano as duas estão muito em evidência e os sintomas se confundem. Então, isso é importante saber. E o tratamento, Denise, a gente tem que ficar de olho de como tratar a doença. A gente vai usar, sim, dipirona e paracetamol, tá? A gente não pode usar os anti-inflamatórios, que na pediatria a gente usa muito o ibuprofeno, né? Por quê? Falando de uma linguagem mais simples, o ibuprofeno, ele altera a cascata de coagulação. Então, ele altera
lá a formação da plaqueta, a permeabilidade do vaso sanguíneo, e isso pode extravasar, derramar líquido do vaso sanguíneo para fora. Então, a gente tem que tentar evitar o ibuprofeno, tá? A gente tem que ter consciência também que a dengue é uma virose. E como a maioria das viroses, não existe um antirretroviral, né? Um medicamento específico para matar o vírus da dengue. Então, o que tem que fazer? É tempo. É tempo para o corpo produzir anticorpo contra o vírus. E isso leva-se tempo. Por isso, nós usamos sintomáticos. A gente usa medicamentos para melhorar os sintomas, para fazer com que, ao longo do período infeccioso, a criança passe da melhor forma possível esse processo. Então, com o quê? Com a dipirona e paracetamol, para dor e para febre. Como a gente conversou, tentar não oferecer o ibuprofeno, tá? E o mais importante, que é a hidratação. Mas antes de falar sobre a hidratação, eu acho que é importante a gente saber o porquê é importante hidratar. A gente escuta muito, tem que hidratar, mas por quê? O que acontece na dengue, Denise? Falando aí de uma forma mais simples. Tanto o vírus e tanto o nosso corpo, né? Nessa ânsia de poder, de querer matar o vírus, os anticorpos do nosso corpo e o vírus, eles começam a atacar a plaqueta e o vaso sanguíneo do nosso corpo. E isso faz com que haja um extravasamento de líquido do vaso. E o sangue começa a ficar mais grosso. E o sangue começa a ter dificuldade de fazer a sua função, que é a troca de oxigênio, gás carbônico, levar alguns tipos de substâncias. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que repor esse líquido dentro do vaso sanguíneo de novo. Como, Denise? Ou pela boca, hidratação oral, ou pela veia lá no hospital. Coisa que a gente não quer. Por isso, a importância da hidratação via oral. Então, nós temos que tomar líquido. Como a criança é difícil demais de tomar líquido, Denise, aí vem a importância da sabedoria da vovó e do vovô. O que eles falam com a gente? Vamos oferecer não só água, mas vamos oferecer um suquinho de limão, um chazinho disso ou daquilo. Vamos tomar um Gatorade. Porque se a criança não consegue tomar 3, 4 litros de água por dia, então vamos fazer o seguinte, vamos tomar 200 a 300 ml de água, 200 a 300 de suco, de água de coco, de soro. Então, a gente começa a ter sabores diferentes desse líquido, fazendo uma adesão maior e melhor da criança. Porque criança, os extremos, né? Criança e idoso é danado de não tomar líquido. Então, aí vem a sabedoria da vovó e do vovô. E por isso nós temos que tomar líquido. Além disso, nós temos que comer alimentos ricos em água. É isso, Denise? E quais são eles, Denise? A famosa sopinha, né? Aquela sopinha de legume com a carne moída, uma carninha desfiada, o próprio macarrãozinho. Isso faz com que a criança aceite mais facilmente nesse momento que ela está debilitada. Ela não consegue comer arroz, feijão do jeito que ela estava comendo, uma carne do jeito que ela estava comendo, uma comida que tenha muita sal, muita gordura. O organismo dela não... A fome zera, né? A fome zera. E às vezes nessa sopa, ou até mesmo coisa que a gente pede para não fazer, que é bater no liquidificador, mas às vezes nesses momentos, para eu conseguir dar um pouquinho de comida, eu acabo batendo para poder dar um suporte aí, porque não tem tratamento. E o Frederico falou muito bem, o doutor Frederico falou muito bem. O tratamento são sintomáticos. E dentro dos sintomáticos, o nosso alicerce do tratamento, para não ter as complicações, é a hidratação. E esses extremos, menor que 2 anos, eu fico muito preocupada. São crianças que a gente não pode perder tempo hora nenhuma.
porque eles desidratam muito rápido. E às vezes já vai chegar no hospital de um jeito que fica muito mais difícil de pegar a veinha daquela criança para poder fazer hidratação. E nem todo mundo tem acesso fácil a um pronto atendimento, a um pediatra de confiança. Então, isso que está me gerando mais angústia e fez com que a gente gravasse esse podcast, porque se você está escutando, você já vai ter uma noção. Não é que você vai ficar com seu filho em casa, você vai procurar avaliação sim, porque precisa. Mas você já vai, depois a gente vai falar muito bem aqui quais são os sinais de alerta. Agora, muito importante é a gente falar do soro de hidratação. E esse soro tem várias marcas que você compra na farmácia para tomar via oral. E a gente calcula mais ou menos a criança, se eu vou falar para aquela criança tomar 1,5 litro de líquido nesse período que ela está de dengue, não são todos que é 1,5 litro não, gente. A gente tem o valor que a gente calcula ml por quilo por dia. Aí vamos supor que esse menino fosse 1,5 litro. Aí 500 ml em 24 horas deveria ser na forma desse soro de hidratação. Tem vários aí no mercado. E se você não tem condição de comprar, procure a sua unidade de saúde que você vai, o posto de saúde, as UBSs, que eles já têm os saquinhos, os sachês do soro para você misturar na água e oferecer para o seu filho. Então, isso salva vidas. Agora, vai existir realmente algumas crianças que vão precisar realmente ir para o hospital para poder tomar o soro venoso. E aí, vocês têm que imaginar o seguinte, essa criança já não está comendo, o estômago está ruim, às vezes ela está com diarreia, às vezes ela está com vômito. E eu vejo muitas famílias ainda presas àquela rotina alimentar. Esquece. Esses dias eu fui mandar dar um sorvete para um menino que está com dengue, que eu achei que fosse a única coisa que ele ia aceitar. A mãe brigou comigo, doutora Denise, é ultraprocessado. Falei, eu sei que é. Mas eu acho que nesse momento vai ser o que ele vai aceitar. E aqui, gente, eu sempre trago para vocês o equilíbrio alimentar. A gente tem que ter bom senso. Eu não quero nenhuma fake news com meu nome. Eu não estou mandando dar sorvete para ninguém ultraprocessado, não. Mas nesses momentos de criança doente, que a gente precisa hidratar, talvez vai ser no picolé de fruta, que eu vou conseguir dar um pouquinho mais de líquido. Eu faço picolé com soro de hidratação. Então, essas dicas eu acho que vocês precisam prestar atenção, porque são formas da gente poder hidratar as crianças nesse momento que elas estão com dengue, né? Denise, fico feliz demais de escutar esse tipo de orientação sua, que vem mais com a experiência, né? E você é um poço de experiência, né? O que acontece, Denise? O corpo não está preocupado em fazer as coisas normais. Comer, brincar, sorrir. O corpo quer matar quem está matando ele. Então, ele para de fazer tudo para concentrar a força dele nesse vírus, nesse bicho. Então, esquece, Denise. A criança não vai comer tâmara com damasco, não. Não vai, Se ele estiver só tolerando o sorvete nesse momento, ou só um alimento mais líquido, gente, sem medo de ser feliz. Frederico, eu ando com muita dó das crianças, de verdade, sabe? Eu acho que muitos entendimentos que a gente tem sobre tudo, principalmente sobre nutrição. Mas o radicalismo, ele não leva ninguém a lugar nenhum. E às vezes essa pressão da criança, que ela tem que comer tudo muito certinho, que aquele negócio tem que ser assim, nossa, não pode deslizar um pouquinho, isso gera naquela criança que está imatura emocionalmente, né, tudo. Ela não vai entender aquilo. E aquilo pode ser até um gatilho para um transtorno alimentar. Com certeza. Gera um trauma nela, né? Um trauma. O tal do trauma de criança, que lá no futuro vai desencadear alguma coisa. Vai desencadear alguma coisa. A gente tem que tomar cuidado. Frederico, conta os sinais de alerta que uma família precisa identificar, que aí, epa, agora é hora de voltar no hospital. Ótimo, uma excelente pergunta, Denise. Se a criança tiver com sinais clássicos, tranquilidade, vamos hidratar, vamos melhorar a febre e a dor com o sintomático. Mas o que eu preciso me preocupar e realmente ligar um sinal de alerta na minha cabeça? São os chamados sinais de alerta. Quais são eles que a gente consegue perceber sem ser médico? Primeiro, a barriguinha da criança começa a ficar dura. A criança que está com a barriga esquisita, uma dor abdominal intensa.
tá? Não é aquela dor que vai, que volta, não, aquela dor que tá contínua. E a criança começa a relatar, a focalizar essa dor. Isso eu preocupo. Segundo, Denise, vômitos persistentes, tá? Não é aquele vômito... vomitou agora e só depois de 8 horas. Exato, é que a criança está vomitando a todo momento. Terceira coisa, sinais de sangramento. Muito comum chegar no pronto atendimento ou até mesmo no consultório, chegar a fralda. Olha, doutor, olha a fralda da minha criança. Tem uma coisa esquisita aqui. Será que isso é sangue? Será que isso é o suco de beterraba que eu dei ontem? É muito comum de chegar com essa dúvida. Outra coisa, gengiva sangrando, né? Nariz sangrando, né? Em grande quantidade. Então, são sinais indiretos de sangramento. Outro, prostração. Aí a gente tem que saber diferenciar. Todo quadro viral, né, ou bacteriano, quadro infeccioso em si, febril, a criança, durante o processo febril, ela fica prostrada, irritada. Então, febre não é um bom momento para a gente avaliar a criança. Então, o que nós temos que fazer? Deixar ela sair desse pico febril e avaliar ela com a temperatura normal. Se mesmo com a temperatura normal a criança continua prostrada, eu me preocupo. E preocupo muito, inclusive com a sonolência. Criança prostrada e sonolenta sem estar com febre também me preocupa muito. Então, esses são os principais. Barriga dura, vômitos persistentes, sinal de sangramento, prostração e irritabilidade. Isso eu queria muito que os pais tivessem já na cabeça craques para identificar. Existem outros lá no hospital, a gente começa a perceber, né, em relação ao número do hematócrito, que é um fator lá do hemograma, plaqueta, né, pressão, mas isso a gente deixa mais para o doutor lá do pronto atendimento. Mas os pais ficarem atentos a esses sinais. Começou com isso, significa correr para o pronto atendimento e mandar mensagem para o pediatra de controle. Sim. E outra coisa é o seguinte, aí esse processo a gente dura em torno de 7 dias, em torno de... Aí no 8º dia a mãe quer mandar para natação, quer mandar para o futebol, quer mandar para a escola e talvez a criança ainda não esteja totalmente recuperada. Então aí vale o bom senso. Porque esse menino está saindo de um quadro, gente, muito intenso para o organismo de uma criança. Para um adulto já é intenso, imagina para uma criança. Então, espera um pouquinho, a gente manda o atestado para repor essas aulas da natação, do esporte, porque eu tenho percebido muito isso. Essa ânsia de não perder a aula, doutor, eu pago muito caro uma aula de natação. Ok. Mas como é que você vai pôr seu filho em risco saindo de uma dengue? Inclusive, essas perguntas acontecem após a febre parar, né? Doutor Frederico, minha filha parou de ter febre. Posso voltar para a escola? Posso voltar para a natação? Não. Porque quando a criança ou a pessoa, né, para de ter febre, aí que aumenta a probabilidade dessa criança ter algo grave. É justamente quando se para a febre que eu tenho que tomar mais cuidado, que essa criança precisa ficar mais com supervisão de adultos e hidratar. Então, o pior da dengue geralmente acontece quando a febre para, quando a febre cessa. Então, é nesse momento que eu tenho que ficar de olho. Isso mesmo. Vamos fazer, então, uma recapitulação. Gente do céu! Vamos concluir. Para ficar na cabeça de vocês. Dengue é coisa séria. Não existe remédio. Existem remédios sintomáticos, dê preferência para paracetamol e para dipirona, não utilizar ibuprofeno, não utilizar tudo que você fica escutando aí na internet para tratar a dengue, porque não tem ainda nada definido, porque agora já começaram a surgir também 1001 tratamentos, igual foi a época do nosso coronavírus. Na alimentação, a criança vai diminuir o apetite, mas a gente vai ter muitas ideias, inclusive se precisar chá, suquinho, sopa, e a gente vai dar para os filhos sim, porque a gente precisa manter pelo menos um pouquinho de comidinha aí para até ter força.
tá? Os sinais principais de alerta, que o doutor Frederico já falou muito bem aqui para vocês, isso todo mundo, você não é da área de saúde, principalmente você tem que focar nesses aspectos para que você não perca o tempo de levar o seu filho para um pronto atendimento. E se precisar, nos próprios pronto atendimento já tem os protocolos, você está assim no exame, você tem que voltar em 24 horas, você está assim, você pode voltar em 48 horas, então, mas tem que procurar, vai ficar na fila? Vai, porque realmente é um momento que a gente não estava esperando, então não tem tantos profissionais para fazer esses atendimentos, tá? Esse era o nosso recado. Se você tiver dúvida, escreva aqui no direct, bichopapinha.pod. A gente adora receber depoimentos, críticas, assuntos que você queira que seja falado aqui no nosso podcast. Muito obrigado e um grande abraço. Frederico, dá um recadinho aí. Pessoal, o recado da dengue é hidratação, tá? Precisou? Pode mandar mensagem também e mandar mensagem lá no Bicho Papinha. Estamos a postos para responder todo mundo. E eu queria agradecer o nosso patrocinador, o Collis, do Laboratório AMS. Muito obrigado.